Olá a todos e a todas, Eu sou a professora Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, aula 7, que eu vou trabalhar com vocês, a prática interdisciplinar e transversal na pedagogia de projetos. Tá? O objetivo maior dessa aula é apresentar exemplos de atividades que evidenciam como a estratégia de projetos possibilita que as disciplinas escolares relacionem-se entre si e ao tema transversal na construção de um conhecimento multidimensional. Tá? Essa aula foi pensada com a intenção de mostrar para vocês alguns projetos desenvolvidos em escolas, tanto públicas como particulares. Tá? Na realidade, eu gostaria primeiro de chamar a atenção que trata-se muito mais de alguns registros, Eu fiquei pensando como dar visibilidade ao trabalho desenvolvido dentro dessa perspectiva. E o fato é que eu cheguei à conclusão que, embora eu tenha muita produção, é sempre mostrado em aula tão curta, é sempre um movimento que me parece muito reducionista. Isso tudo para dizer que eu gostaria muito que vocês entendessem que trata-se muito de alguns flashes de projetos desenvolvidos, que foi a forma como eu encontrei para ilustrar os conceitos trabalhados nas duas aulas anteriores. O fato é que o projeto é muito mais complexo do que isso, mas eu trouxe algumas imagens, algumas produções de estudantes para dar visibilidade ao conceito de transversalidade, interdisciplinaridade e, sobretudo, de desenvolvimento de projetos. A grande pergunta é, como incorporar os temas transversais no cotidiano escolar numa perspectiva interdisciplinar e pautado na ideia da pedagogia de projetos. Tá? As primeiras imagens que eu vou mostrar para vocês é fruto de um projeto desenvolvido por mim, em parceria com a escola pública, um projeto financiado pela FAPESP, na qualidade de melhoria da escola pública, uma parceria entre professores da universidade e professores das escolas. E nesse projeto eu trabalhei com o conceito de gênero, e estava muito centrado na ideia de igualdade, as diferenças e igualdades entre homens e mulheres. E trabalhei muito a questão da violência de gênero. Então, eu me lembro que quando comecei a desenvolver esse projeto, tive a aprovação da FAPESP, mas antes disso, antes mesmo de elaborar o projeto, eu contatei várias escolas, porque eu estava muito interessada no tema da desigualdade de gênero. E acho que é um tema relevante, tendo em vista, por exemplo, o alto índice de violência que nós temos dentro dessa temática. E eu me lembro, como se fosse hoje, como é curioso quando você entra nas escolas e marcava reuniões com a equipe pedagógica toda, coordenador, diretor, e dizia, olha, sou da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, quero uma parceria com vocês para assessorar os professores e o tema de interesse é a questão da violência de gênero e tal. E a resposta era sempre a mesma em diferentes escolas, Mas nós não temos esse problema aqui. O que nós temos aqui mesmo é o problema da indisciplina. Então, foi um trabalho difícil nessa perspectiva, porque a primeira ação nossa foi dar visibilidade à temática. Aquilo que é velado me parece até mais complicado, por exemplo, a questão da violência de gênero, velada é muito difícil de você combatê-la. Então, a primeira ação dentro desse projeto foi, junto com a equipe pedagógica, das escolas que participaram desse grande projeto, dar visibilidade à problemática. Então, diante da resistência dos professores ao tema, não, violência de gênero não existe aqui na nossa comunidade, aqui na nossa região, e o que sempre se quer é a questão da indisciplina. Então, tendo isso aprovado pela escola, a escola aceitando desenvolver o projeto, uma parceria, o meu papel, junto com os meus alunos da pós-graduação, era justamente instruir os professores para fazerem as intervenções. Jamais nós fazíamos a intervenção diretamente, sempre na perspectiva dos projetos. Então, eu me lembro que a primeira ação que nós fizemos foi solicitar aos professores que coletassem informações sobre os conflitos de gênero.
E fizemos isso, né, pedindo aos alunos que lembrassem de uma situação que eles vivenciaram ou que eles assistiram, presenciaram, ou vivenciaram ou presenciaram, de conflitos entre homens e mulher. Né? E pedimos para que eles escrevessem, depois que contassem, que relatassem. E aí, primeira coisa foi como o resultado, a análise dessas situações de conflito relatadas, né, pelos alunos, como foi surpreendente para os próprios docentes. Né? Nós não sabíamos disso, e eram situações realmente muito violentas, muito graves. Né? Pois bem, começamos o trabalho com resolução de conflitos, depois trabalhamos articulando todas as disciplinas, a temática. O que eu vou mostrar para vocês aqui são algumas produções. Para nós era muito importante o registro disso, e no final do desenvolvimento dos projetos a gente sempre desenvolvia os alunos em equipe tinham que produzir um relatório. Tá? Então vejamos aqui, eu trouxe para vocês 2 trabalhos que foi muito interessante, né, e foi muito importante porque rompeu muito a coisa da sala de aula. Inicialmente os professores que estavam envolvidos no projeto, no total, eram 8 professores da escola, porque nessa característica, esse projeto financiado pela FAPESP pressupõe dar bolsa, inclusive, para os docentes, para os professores da rede pública para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, nessa escola eram 8 docentes que se comprometeram a desenvolver esse trabalho em suas salas de aula. Tá? Eu resolvi trazer essas 2 imagens, são 2 cartazes produzidos pelas crianças, porque é uma forma de ilustrar como isso foi além da sala de aula, né? E eles começaram a dar visibilidade fazendo exposições pela sala de aula. Então aqui você tem, falando de gênero, né, a pesquisa que eles fizeram sobre igualdade e diferenças de gênero. Tá? Uma outra ação que eles fizeram foi estudar aqueles esportes que são praticados por mulheres, por homens, sempre com o intuito de dar visibilidade à igualdade. Tá? Aqui, pesquisas desenvolvidas por ele na comunidade. Outros cartazes que eu selecionei para trazer para vocês, que me pareceram interessantes, diferentes sim, desiguais não. Tá? Então, eles vão mostrando, né, que para mim isso é muito importante, que o objetivo maior não é você ignorar as diferenças, né? Existem diferenças de gênero, sim, tá? Mas isso não pode desembocar numa injustiça, numa desigualdade, tá? E eles fizeram esse trabalho fruto de um processo, né, para conscientizar todos os atores e atrizes da instituição escolar. Então aqui, mulheres e homens têm capacidade de fazer as mesmas coisas. Mulheres não só para ficar na cozinha e homens só ficar jogando bola. Homem pode trabalhar na cozinha e mulher pode jogar bola. Tá? Então, essas questões todas foram muito trabalhadas na escola. Que violência contra as mulheres, tá? Diga não. E aqui, né, foi um momento muito importante, porque os relatos dos alunos traziam violências físicas, violências verbais muito fortes e que não eram admitidas como violência. Então, foi um trabalho importante no sentido de, primeiro, começando dentro das salas de aula, só restrita à sala de aula, essa tomada de consciência de cada um desses 8 grupos, né, e depois transcender para toda a instituição. Aqui, mural do jornal A Lei Maria da Penha contra a agressão das mulheres. Então, eles estudaram muito a Lei da Maria da Penha, né, e sempre com o intuito de promover mudanças na escola. Não sei se vocês se lembram, na aula anterior eu falei muito de uma perspectiva, né? Eu falei de 3, a elaboração do problema. Primeiro, né, você questionar a realidade, elaborar um problema de pesquisa e depois promover mudanças, né? E eu acho que eu selecionei essas imagens para mostrar como o desenvolvimento de um projeto pode favorecer a mudança da sociedade, né? Aqui uma outra imagem de um outro projeto que dizia respeito ao lixo. Nesse projeto, a primeira ação desenvolvida foi sair da escola
e conhecer a comunidade. Então, até com o financiamento da FAPESP, foram adquiridas muitas filmadoras, gravadores, para conhecer a realidade, conhecer o entorno, né? Um conceito de trilha que é muito importante em processo dessa natureza. Então, eles foram ouvir, né, pessoas da comunidade. Então, aqui os alunos fazendo entrevista e registrando, né, locais, vejam só, né, proibido jogar entulho, locais, né, nos quais estão concentrados lixo, né? Primeira ação foi criar esse olhar. Eu preciso conhecer essa comunidade, eu preciso identificar os locais, tá? Aqui, trilha cultural pelo entorno da escola, tá? Então, sempre o registro no desenvolvimento do projeto é muito importante. Então, aqui, no caso, o professor pediu, relate suas impressões da atividade cultural realizada na data do dia tal. Bom, essa trilha foi legal, porque a gente pode mostrar muitas irregularidades, porque vimos muitos lixos em lugares inadequados. Lixos nas ruas, lixos nos córregos, enfim, eles foram aqui relatando aquilo que foi por eles mesmos registrado. E o registro é uma coisa importante, né? Às vezes o aluno tem muito, e o professor também, tem muita resistência a registrar. Só que eu costumo dizer o seguinte, se você pede para um aluno contar uma história, ele conta. Se você pede para ele escrever, ele tem mais resistência. Só que depois de fazê-lo, ele tem a situação muito mais clara. Então, o registro é muito importante, né? Comentário. Bom, espero depois dessa trilha as pessoas aprenderem a jogar lixo no lixo e preservar nosso meio ambiente. Então, aqui é uma ação que pode parecer simples, mas sair da escola, né, numa região violenta, né? Nós estamos falando de uma escola na periferia, num bairro bastante violento de São Paulo, tá? Foi um passo importante, mas a gente precisa conhecer a comunidade na qual vivemos, conhecer esse entorno. Um outro registro, né? O ambiente ao nosso redor. Uma forma também de registrar o que aconteceu, né? O que viu, como viu, as impressões, os significados que atribuíram, ou seja, a forma como cada um elaborou o que pôde ver durante a trilha, tá? Então, quando voltava da escola, fiquei observando o ambiente ao meu redor. Eu observei que entre meu bairro, eles não cuidam da natureza, jogam lixo na rua, tem uma lixeira enorme, em vez de jogar dentro, eles jogam no chão. Eles formam fogueiras poluindo o ar. Então, aqui, primeiro passo desse projeto foi constatar essa poluição, essa desordem, né? E depois buscar formas de resolver, formas de encaminhar essa problemática, tá? E por fim, eu trouxe aqui para vocês, retomando a rede que nós vimos na aula anterior, sobre o trabalho infantil e educação no Brasil, né, desenvolvido pelo professor Ricardo Pátaro, eu queria retomá-la para mostrar algumas ações feitas dentro dessa rede. Vocês devem se lembrar dessas 3 perguntas, né, quando o tema central era trabalho infantil e educação no Brasil, sobre a exploração do trabalho infantil. Então, o que o governo e nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão sem estudar, o que a polícia faz quando vê uma criança sendo explorada e por que existe exploração no trabalho de crianças. Porque elas trabalham em serviços pesados se quem tem que trabalhar são os pais, tá? Dentro dessa rede, eu queria trazer, primeiro, os conteúdos, que eu também já mostrei na aula anterior, mas trazer agora produções feitas, produtos das intervenções realizadas pelo professor Ricardo Pátaro junto a essa turma. Então, o primeiro registro que eu queria chamar a atenção de vocês, ele foi trabalhar a questão da renda per capita, né? E aí teve que recorrer necessariamente ao conteúdo de matemática, tá? Então, vejam só o trabalho aqui. Sabendo que 32 milhões de pessoas no Brasil vivem em famílias com uma renda per capita de até meio salário mínimo, pesquise qual é a renda per capita da sua família e compare com o valor do salário mínimo em nosso país atualmente. Então, isso aqui para ilustrar para vocês como num trabalho, né, sobre direitos humanos, a questão da exploração do trabalho infantil, é necessário você recorrer a conhecimentos matemáticos para aproximar do fenômeno, compreendê-lo de forma mais completa. Tá? Aqui outra demanda, aqui sobre desigualdades, tá? Um texto que a criança fez para relatar como ela analisou
a questão da renda per capita. Então, fiz uma renda per capita para, ou seja, ela vai contando, né, não vou ler por causa do tempo, mas ela vai relatando o processo que ela fez, tá? Um dia, Genivaldo trabalhando na cana-de-açúcar com um tempo frio de chuva, ao ver seu patrão, vendo o trabalho dele e da sua família, Genivaldo foi tentar convencê-lo a assinar a carteira de trabalho da família. Ele estava com medo de ser demitido. Tá? Então, aqui vai falar da questão das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas. Tá? Então, se a gente olhar aqui, vejam só, né, essa parte do texto me parece muito significativa. Genivaldo retruca porque ele não queria registrar, com medo, mas iria tentar ter a carteira. Você nos explora, não assina nossa carteira, paga muito pouco e se você me demitir, é perda para você. Com essa frase, além de assustar o patrão, né, ele não sabia o que dizer. Ou seja, eles tiveram que recorrer às leis, aos direitos, e isso é uma forma de, sem sombra de dúvida, de aproximar do tema e, sobretudo, o que é mais importante, a meu ver, o que é mais relevante, que é promover a educação em valores em situações reais, em situações contextualizadas, em situações, né, que realmente necessitam ser estudadas para que as pessoas tomem consciência. Aqui eu separei esses dois trechos, né, que eu até já os li. Aqui, um trecho que também me parece importante para mostrar como se dá essa aproximação, tá? Um diálogo. Alô, bom dia, senhor. Aqui é o governo. Queremos que o senhor assine a carteira de seus funcionários. Caso contrário, você será processado. Amaro desligou o telefone e disse com medo: senhor, era o governo. E ele disse para assinar a carteira. Caso contrário, será processado. O chefe sem escolha disse: assine a carteira dos funcionários. Ou seja, as crianças ficaram felizes, começaram a estudar, passaram na faculdade e foram ser o que quiseram e poderiam ser o que quiserem para trabalhar. Então vejam só que eu estou mostrando isso aqui, insisto, são flashes de várias, né, de um processo longo, mas que pressupõe uma tomada de consciência. Né? Isso é uma mudança, né, do ponto de vista da formação ética e moral. Aqui é um trabalho que eles fizeram sobre localização, de onde acontecia a exploração, trabalho infantil, aí tiveram que recorrer ao conceito de geografia e etc. Aqui, para finalizar, alguns excertos de um projeto nas séries iniciais, educação infantil, sobre o corpo humano. Tá? Então, as crianças foram estudar sobre o corpo humano e começaram, o ponto de partida foi a origem. Né? Então, a professora questionava, né, uma pergunta fundamental para as crianças, né, de onde eu vim, como que eu nasci. Tá? Então, aqui eu escolhi, né, de todas as produções, uma imagem que me parece importante, um bebê aqui, né, e a boca ligada aqui, como se dá a alimentação. Então, a partir dessas produções iniciais, é que o professor começa a trabalhar, recorrer a informações para promover, para ensinar os alunos e etc. Uma outra atividade feita na sequência, que me parece importante, quando o professor pede para que os alunos localizem determinados sentimentos e emoções no corpo humano. E é curiosíssimo porque, vejam só, a vergonha, né, está nos órgãos genitais. Se a gente pensar aqui, a raiva e o ódio estão localizadas nas mãos. Né? E quando perguntado por que a raiva e o ódio estão nas mãos, né, as crianças falavam prontamente, né, na linguagem deles, porque com as mãos que eu bato, que eu soco, ou seja, a violência, né, essa expressão era muito forte nas mãos. A angústia aqui na garganta, a alegria, a tristeza, o amor no coração, o medo nas pernas, né? Ele fala, porque quando a gente está com medo a gente treme muito as pernas, etc. E pensar aqui na cabeça, né? Então vejam só como essa separação entre pensar e sentir é muito forte, né? Penso com a cabeça e sinto com o coração, né? E aqui, a partir dessa produção, a professora pôde fazer intervenções, né? Do tipo, será que com as mãos eu só consigo bater, agredir, né? E com as mãos eu não posso também acariciar, né? Quer dizer, mostrar uma outra realidade para essas crianças. Uma outra produção que eu trouxe para mostrar para vocês, isso aqui é individual,
A professora pediu para cada criança comentar um pouco sobre o que causa determinados sentimentos. Então, isso aqui é um registro no final de uma atividade. Eu fico com raiva quando me batem, eu fico alegre quando eu estou apaixonada, eu fico triste quando me xingam, eu fico assustado quando minha mãe não volta, eu fico satisfeito quando eu como coisas gostosas, eu fico com vergonha quando eu vejo uma pessoa que eu não conheço, eu fico preocupado quando eu perco a aula. O objetivo dessas atividades, gente, é um ponto de partida para o trabalho. Então, foi super interessante na discussão dessa atividade, porque eu me lembro que uma criança falou assim, ué, você fica preocupado quando você perde aula? Eu não, fico super feliz, né? E com isso você vai vendo as diferenças presentes no grupo, tá? Porque a gente fala muito de respeito na escola, mas me parece que se nós não trabalharmos essas diferenças, é difícil chegar no respeito. Quer dizer, somos diferentes, sentimos diferentes, sentimos diferentemente as mesmas situações. Isso é importante do ponto de vista ético. E para finalizar, uma atividade que também me pareceu importante trazer para vocês, é quando aqui, trabalhando o sentimento de tristeza, uma criança relatou que essa criança estava triste porque não tem comida, não tem roupa e ele é muito pobre, tá? Nesse sentido, a professora, a intervenção foi muito no sentido de buscar alternativas. O que pode ser feito para amenizar esse sentimento? O que pode ser feito para resolver esse problema social? E aqui, só para ilustrar, para que ele fique feliz, podemos comprar roupas, calça e camiseta. E a partir daí, começa todo um trabalho de conscientização desse princípio de responsabilidade e de justiça social. Era isso, a ideia era só mostrar alguns flashes do trabalho com os temas transversais, com o princípio de interdisciplinaridade e, sobretudo, com o conceito de pedagogia de projetos. Muito obrigada.